Fala pessoal, tudo bem? Sou Fábio Saba, diretor de educação da Fitness Brasil. E eu estou aqui hoje no FitBRcast e a gente vai fazer hoje um grande podcast com um profissional referência, uma grande autoridade no mundo da educação física. Hoje nós vamos falar com o Alexandre Evangelista, nosso grande parceiro, um grande amigo da educação física. Lembrando que o podcast, o FitBRcast, é uma série em parceria com a Mirra, empresa de eletroestimulação muscular. Tá certo? Bem-vindo, Ale. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui no FitBRcast. Eu sempre quis vir aqui, né? Eu nunca posso falar, mas eu sempre quis vir, né? Agora eu tô feliz aqui. Obrigado. Cara, você tá em casa aqui. O Alexandre é um grande parceiro, é um grande nome do nosso setor, é um dos profissionais mais influentes do mundo da educação física, é um cara que está envolvido na área de educação de maneira muito intensa, doutor em educação física, e vai contar um pouco dessa história para a gente. E, Ale, conta para a gente um pouco como é que você chegou até aqui, por que você começou a fazer, por que você teve a ideia de fazer educação física, e aí a tua carreira foi se desenvolvendo para ser uma das maiores autoridades hoje em hipertrofia, em treinamento de força, em treinamento de corrida, em eletroestimulação, tantas áreas que você transita e que você realmente ajuda muitos estudantes de educação física, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Está presente em todos os congressos que aparecem, você sempre está presente. Conta um pouco da tua trajetória. Vamos lá, vai ser uma longa história, mas eu vou tentar resumir, tá? Para ficar fácil de entender. Na verdade, eu comecei a trabalhar com educação física numa galáxia muito, muito distante. E aí a pergunta, por que eu decidi fazer educação física? Porque eu tive um excelente professor de educação física na época do colégio. Na minha 7ª série, eu tinha aula de educação física, ele era um militar, que a gente veio, né, dessa herança, né? E a aula era fantástica. E aí, desde aquela época, eu falei assim, olha, acho que eu quero virar professor de educação física. Terminei a 7ª série, fiz lá o ensino médio, fui para o colegial, com aquela ideia na cabeça de fazer educação física já. No colegial, eu tive um outro excelente profissional, que foi um dos primeiros que me influenciou e me deu encorajamento para entrar na área mesmo, me incentivou a entrar na área. Aí eu fiz o colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, e já prestei para entrar na educação física. Naquela época, o Conselho Regional de Educação Física, o CONFEF, a profissão tinha acabado de ser regulamentada quando eu me formei. Tinha acabado, né, de ser regulamentada. E aí estava meio confuso ainda, né? Não tinha as regras e as normas que são necessárias que a gente tem hoje para manter a profissão nos eixos, né? E aí eu comecei a trabalhar, quando eu entrei na faculdade, na 2ª semana de aula já. Inclusive o professor que me deu aula, olha só como as coisas são, o professor que me deu aula nos 3 anos do ensino médio, né, no colegial, ele comprou uma academia e ele me convidou para trabalhar naquela academia quando eu me formei. Ele que me incentivou a fazer. Quando eu me formei, ele falou, você vai vir trabalhar comigo. Eu falei, legal, vou arrasar, né? Ele falou assim, não, a gente vai abrir a academia, esse final de semana a gente vai pintar, você vai vir ajudar a pintar a academia. Senhor Miyagi. É mais ou menos isso. Senhor Miyagi. Isso. Não é o tira casaco, põe casaco, é o mais antigo, né? Pinta na cerca assim e faz assim, né? Então, aí eu fui. Aí a gente pintou a academia no final de semana e aí ele falou, você vai começar a trabalhar. Eu falei, legal, só que você vai trabalhar na recepção. Você vai entender como funciona a academia primeiro. Eu fiquei 6 meses como recepcionista da academia, vendendo plano, até que um belo dia ele chegou, jogou uma sunga e uma touca pra mim. Eu falei, que é isso? Ele falou, amanhã você começa a estagiar na piscina. Aí eu comecei a estagiar na academia, na piscina. Aí depois de acho que quase 1 ano trabalhando, aí ele me levou, ele falou que é de estágio, você vai estagiar. Ele me levou para musculação. E aí eu comecei a desenvolver. Aí eu me formei, né, já pulando. Logo que eu me formei, eu comecei a dar personal. Aí eu comecei a dar personal para uma cliente e ela veio falar para mim, por que você não faz o mestrado e o doutorado, ou faz o mestrado para melhorar ainda mais a sua atuação? Então, só voltando, né? Senão eu me perco. 7ª série, já começou o incentivo. Fiz o colegial, o professor me incentivou, entrei na faculdade,
Assim que eu entrei na faculdade, ele me chamou para trabalhar com ele. Na segunda semana já de faculdade, aula, já comecei a trabalhar. Pintei a academia, comecei na recepção, fui para a piscina, fui para a musculação. Me formei. Aí eu fiz a especialização, fiz especialização em fisiologia do exercício, fiz especialização em treinamento esportivo. Aí eu comecei a dar personal para uma mulher, a Lara, nunca vou esquecer o nome dela. Ela falou, pô, você tem um perfil mais técnico, né? Você não pensa em fazer um mestrado? Aí eu falei, como é que é esse negócio aí? Ela falou, pensa em fazer um mestrado? Eu faço um mestrado aqui na Fundação Antônio Prudente, que é o Hospital do Câncer, que era do lado da academia. Aí eu falei, tá, mas como é que eu vou sair aqui do fitness para ir trabalhar com câncer e exercício? Ela falou, vamos lá, vou te apresentar, algumas pessoas podem te ajudar. Aí eu fui. Depois de bater acho que em 7 ou 8 portas de orientador, um orientador me aceitou lá dentro do hospital. E aí eu comecei a fazer o mestrado, aí eu fiz o doutorado, engatei o que eles chamam de fluxo contínuo, né? Terminei o mestrado, já engatei o doutorado. E aí foi, eu entrei na área acadêmica. Logo que eu entrei na área acadêmica, eu conheci uma outra grande pessoa que mudou muito na minha vida. Você conhece? O Arthur Monteiro. Eu comecei a frequentar os cursos dele, ir atrás, até que um dia ele falou, vem trabalhar comigo. Fui trabalhar com ele, ele trabalhava lá no Corinthians. Aí eu fui começar a ajudar ele com preparação física. Eu já tinha terminado o mestrado, estava fazendo doutorado. Aí as coisas começaram a se encaixar. Aí um belo dia ele me liga numa quinta-feira. Até então eu estava 6 meses acompanhando ele. Ele me liga numa quinta-feira e fala assim, onde você está? Eu falo, tô aqui em casa. Ele falou, esse final de semana você vai para Porto Alegre dar aula. Eu falei, como assim? Seu voo sai na sexta. Já liga para tal pessoa, essa pessoa vai providenciar as passagens, você vai dar aula. É por causa da Gama Filho ainda. Eu falei, nossa senhora, mas como assim? Ele falou, você vai dar aula de resistência. Eu estou te mandando os slides aí no e-mail. Eu falei, tá bom. Aí, quando eu abri o e-mail, tinha 6 slides. Tinha que dar aula no final de semana inteiro. Aí eu passei de quinta para sexta em claro, de sexta para sábado, na hora da aula em claro. Eu só dormi no avião, montando slide, montando aula. Aí eu dei aula sábado e domingo. Aí foi melhor do que eu pensei, a aula foi bem, foi legal. Aí ele me ligou de novo na terça-feira, agora você vai para o Rio de Janeiro dar aula. Foi mais tranquilo. E aí as coisas começaram a se desenvolver. Aí veio o livro, aí depois do livro começou a convite para congresso, para palestra, e a gente foi construindo a nossa profissão, aos pouquinhos. Hoje, né, depois de mais de 20 anos trabalhando na área, hoje eu coordeno um curso de graduação do Centro Universitário Católico Italo-Brasileiro, que fica lá na João Dias. É uma instituição que eu tenho um carinho muito grande, né, porque é uma instituição católica, então tem princípios muito sólidos. E a instituição hoje tem 1.100 alunos. Hoje também eu coordeno os cursos de pós-graduação. E estou aí, estou feliz. Hoje eu sou o head do Departamento Técnico de Ciências de uma rede de academias de eletroestimulação, a TecFit. E estou aí, estou trabalhando. Tenho 2 filhos, também fiz filho, né, nesse meio tempo. 2 filhos, um cachorro e minha esposa que me dá bronca quando eu piso no tomate. É isso. Que legal, cara. É legal, legal. Muito bom, tem ótimas histórias aí, né? É muito interessante porque o nosso mercado, ele é muito, ao mesmo tempo que ele é um gigante, né? Um mundo enorme, né? Para se transitar, é um mundo pequeno onde todo mundo se conhece, né? Então, a maior parte dos profissionais tiveram referências, foram estimulados, né? Você está 20 anos, é isso que você falou, 20 anos de história, né? Já é a segunda, acho que é a segunda geração do mercado, né? Talvez segunda ou terceira. Eu entrei naquela transição da segunda para a terceira, mas eu peguei ainda muitos dessa geração de ouro que você faz parte dela, que deram a identidade para a educação física, né? Então foi o que a gente estava conversando. A gente naquela época tinha identidade. Então quem que é da gestão? É o Fábio. Quem que é do treinamento? É o Arthur, o Antônio Carlos Gomes. Então você tinha, da fisiologia, o Navarro, você tinha. Hoje isso se perdeu um pouco. Né? Ale, esse último livro teu, como é que é o nome do último livro? Manual de Perguntas e Respostas, hipertrofia, prescrição de exercício para hipertrofia e emagrecimento. Manual de Perguntas e Respostas. Prescrição de exercício para hipertrofia e emagrecimento. Então vamos lá. No seu livro, Manual
de exercício físico para hipertrofia e emagrecimento, quais são os pontos que você considera mais relevantes na sua opinião? Legal. O livro ele é dividido em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo fala só de hipertrofia, o segundo só de emagrecimento e o terceiro é de planejamento de treino. E eu faço tudo em forma de pergunta e resposta. Então, sabe aquelas coisas que os clientes nos perguntam em sala de musculação? Professor, o que vem primeiro? O aeróbio, o treinamento de endurance ou o treinamento de força? Professor, se eu quiser hipertrofia, quantas séries na semana eu tenho que fazer? Professor, o treinamento de endurance, ele prejudica o ganho de massa muscular? Professor, treinar em jejum dá resultado? Então, são coisas bem simples que eu vi no meu dia a dia, tanto na atuação, porque eu trabalhei como personal durante muito tempo, né, em academia, em sala de musculação, antes de entrar na área acadêmica, e mesmo durante a área acadêmica eu continuei atuando como personal, porque eu acho que hoje a gente precisa da prática, né? A minha visão é um pouco tecnicista em relação a esse assunto. Você não consegue ensinar se você não faz. Como é que você vai ensinar alguém a agachar se você não agacha? Né? Como é que você vai ensinar os princípios e as técnicas do judô se você não lutou, se você não praticou a modalidade? Não tem como. Não dá, né? É muito difícil. E essa geração nova, eles confundem um pouco essas coisas, né? Eu não preciso fazer para saber ensinar. Não, precisa sim. Você tem que saber fazer o movimento para ensinar o movimento. Enfim, então durante toda essa minha atuação, tanto juntando teoria com prática, eu sempre passei por essas perguntas no dia a dia. E hoje, mais na área acadêmica, onde eu vou em congressos, em simpósios, mesmo na graduação, essas perguntas aparecem em sala de aula. E aí eu decidi colocar num livro. E aí a última parte é sobre planejamento. Como é que eu coloco tudo isso na prática para o meu cliente, né? Como é que... Tá legal, eu respondi as perguntas de hipertrofia, respondi as perguntas de emagrecimento, capítulo 1 e 2, agora um terceiro capítulo. Como é que eu organizo tudo isso dentro de um modelo de planejamento em médio e longo prazo para o meu cliente? E o mais bacana é que no livro você tem os QR Codes. Então você vai com a câmera do celular, aí você pode ter acesso a todos os artigos que eu uso como referência para embasar aquela resposta. E no último capítulo tem os QR Codes de vídeos que eu gravei, que só tem acesso, quem acessa pelo QR Code, sobre as aulas de planejamento mesmo. Então tem a parte escrita no livro, no último capítulo, capítulo 3, e os vídeos mostrando como aplicar aquilo na prática. Então, é um livro bem bacana, modéstia à parte, sabe que livro é que nem filho, né? Mas eu tenho muito orgulho desse livro. Isso é muito legal, cara. E eu acho que uma das coisas, para mim, assim, eu vejo que você fez um negócio muito, muito bom, né? Muito legal, que é levar o conhecimento técnico-científico com uma linguagem mais coloquial. Esse é um ponto que as pessoas muitas vezes, até alguns colegas criticam, acham que a gente tem que sempre falar numa linguagem absolutamente acadêmica, o que eu entendo, até concordo em partes com esses colegas, acho que a gente tem que sempre subir a régua. Mas se a gente não adequar a linguagem para se comunicar com as pessoas, né? E eu vou falar para você uma coisa, né? Eu tenho uma experiência real disso, prática e real. Eu fiz um livro há uns anos atrás, que é o Mexa-se, que a intenção dele era falar com o público final, que é o consumidor, a pessoa que faz atividade física. Né? Então, ou seja, o livro foi escrito para o público final. Eu não escrevi para o profissional de educação física. Tanto é que o maior desafio meu, que vinha na época de uma linguagem muito acadêmica, estava exatamente dentro do mundo acadêmico, escrevendo artigo, foi na época da dissertação de mestrado, já tinha concluído, foi quando eu tive uma grande dificuldade de me adaptar para escrever de forma coloquial para o público final. Só que aconteceu o seguinte, no final da história, o livro virou um livro técnico. Tamanha carência do mercado inteiro. E quando eu falo livro técnico, virou um livro didático. Foi indicado pelo Ministério para estar presente em todas as escolas de educação, em todas as escolas públicas do Brasil, como referência para o profissional de educação física. E ele não foi escrito por aí. Então, estou dando um exemplo para você, dizendo o seguinte, realmente, no nosso país, pelo volume de gente na educação, profissionais de educação física, fazendo educação física, estudando ou formados, cara, eles precisam, inclusive, de informações que sejam consistentes, obviamente, mas com uma linguagem coloquial. Você atinge um público muito maior, né? Então,
dependendo de como você se posiciona, eu não estou dizendo que tem que fazer só livro com linguagem coloquial. Você pode ter um livro com uma linguagem coloquial e você pode ter um livro com uma linguagem mais técnica, mais acadêmica, digamos assim. Mas tem mercado ou tem gente para consumir conteúdo dentro do mundo da educação física com todas essas linguagens. Sim, eu entendo isso. Eu acho assim, a gente precisa, porque na minha concepção, né, o que é o bom professor? O bom professor é aquele que, além de ter o conhecimento técnico, científico, acadêmico, ele sabe filtrar como passar esse conhecimento para o seu aluno. Essa é a diferença do professor excepcional para aquele professor medíocre. E quando eu falo medíocre, é mediano, né? É aquele professor mediano. Então, você tem o conhecimento? Tem. Mas você tem a capacidade, a habilidade de transformar essa informação, quando você for passá-la de uma forma simples para o seu aluno entender, que a gente pode esquecer, né, Fábio? A gente vem aqui, o Brasil é um país muito pobre, né? Um país de muitas... é um país que tem muitos problemas. E muitas vezes o aluno que vai fazer educação física, ele tem uma formação de base deficitária. Então ele chega na graduação, a gente tenta em 4 anos amassar, puxar, prensar, esticar, para esse cara sair com um nível de conhecimento um pouco melhor. E se a gente não tiver humildade para adaptar esse conteúdo para ele, ele vai sair da faculdade com papel, não com diploma. Então é um grande desafio. Perfeito. Muito bom. Você falou um negócio antes aí que eu queria voltar nele, que é sensacional. Mas sensacional. A gente estava falando de muita gente que muitas vezes dá aula hoje sobre um assunto, mas não sabe executar, não vivenciaram isso. Eu queria explorar isso contigo, um pouco mais esse conteúdo, porque vou passar um pouco a minha ideia e você desenvolve. Minha ideia é a seguinte: para você chegar num nível de competência, você passa por 2 caminhos: o caminho do conhecimento e o caminho da habilidade. Conhecer é saber, né? Conhecer é saber. Então, talvez o que esses alunos que entendem que eles não precisam saber executar para ensinar, eles estão só enxergando que basta ter o conhecimento, que é saber sobre aquilo. Só que a segunda fase é o desenvolvimento de habilidades, né? Então, é o conhecimento, a primeira fase, que é só o saber. O segundo, que são as habilidades, é saber e fazer. E aí entra no que você falou. Então, só depois que eu sei e que eu tenho habilidade, ou seja, eu sei praticar aquilo e tenho, digamos assim, vamos lá, passei pela fase cognitiva, passei pela fase associativa e já estou na fase automatizada da aprendizagem motora, vamos trazer para a aprendizagem motora, aí sim eu posso dizer que eu estou na fase autônoma, eu tenho habilidade suficiente para desenvolver competência no meu desempenho. Então, assim, o quanto você que está ligado aí, a pergunta está aqui, o quanto você que está ligado no mundo acadêmico, pra caramba, tem um monte de aluno embaixo de você, e você tem consciência, né? Eu sei disso, você tem uma consciência educacional muito forte, tá aí o que você acabou de falar, eu acho isso perfeito, né? Estou 100% de acordo. Como é que você enxerga que isso está acontecendo no Brasil, de maneira geral? Qual é a sua análise? Ou seja, as pessoas que ensinam esses caras a ensinarem, eles estão preocupados com isso de verdade? Ou você acha que isso é um problema e que poucos estão preocupados com isso na hora de preparar essa turma? Esse é um problema, né? Porque é um assunto delicado, inclusive. Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar agora. Hoje, infelizmente, eu posso falar? Pode. Tá bom. Hoje, infelizmente, a maioria dos professores, não estou dizendo todo mundo, mas tem que ficar muito claro para não gerar polêmica. Hoje, infelizmente, grande parte, tudo bem, grande parte não é todo mundo, acho que ficou claro, né? Grande parte não é todo mundo. Tá claro, tá claro. Tá. Grande parte dos professores que estão no meio acadêmico, eles não deram certo na área. Por quê? Porque grande parte, hoje, vamos pensar, tá? Então, veja. Já concordo com você. Tá bom, porque aí não toma pedrada sozinho. Grande parte hoje é aquele cara que fez a graduação, está na faculdade hoje, começou a iniciação científica, recebeu o convite para o mestrado e foi para o doutorado. Ou seja, esse cara, ele não jogou na várzea, lá no campinho, antes de chegar na Champions League.
Ele já quis ir direto, pular a etapa. E aí ele não tem conhecimento prático. Porque veja, tem muita coisa hoje que a ciência estuda que comprova que os marombas na área da musculação e hipertrofia falavam lá atrás, na década de 80. Exatamente. Claro que tem muita besteira também, é óbvio, mas tem muita coisa que se confirmou verdade. Porque o cara treinava e ele falava, opa, isso daqui funciona. Era empírico, claro, mas hoje se mostrou verdade. E onde eu quero chegar com isso? Infelizmente, hoje, você tem muitos professores, não só na educação física, tá? Temos professores na área da educação que nunca tiveram uma sala de aula. Muitos professores da área de gestão que nunca gerenciaram uma empresa, nunca tiveram um CNPJ. Pois é. Falando de gestão. E aí a gente vai lá e compra coisa desses caras hoje na internet. Hoje, infelizmente, 80% do que se tem na internet é fumaça. Né? Só fazendo um gancho, um tentáculo do que aconteceu, do que isso gerou. Você pega hoje aqueles coaches motivacionais que a gente tem na internet, vem daí, né? Vem dessa cultura de ter uma boa narrativa, encaixar o discurso e vender o produto. E a gente vê muito isso na graduação hoje. Professores que leem slide e falam, pô, mas o cara nem sequer treina, voltando agora para a educação física. Peraí, como é que você vende uma coisa que você não faz? Então, no meio do processo, alguma coisa se perdeu. A nossa área, falando agora especificamente da educação física, ela é sinestésica, ela vive do movimento. Eu preciso ter o movimento. Tudo bem você em determinado momento, porque assim, qual que é, na minha época, o que acontecia? Acredito que na sua também, você tinha a formação, você vinha da prática. Você trabalhava, aí você ia para a teoria. Aí você fazia a sua formação, mestrado, doutorado, aí você começava a dar aula. Então, ou seja, você veio de uma área prática e migrou para uma área acadêmica, o que é o processo natural das coisas. Você vai ficando velho, você não aguenta mais ficar 10 horas de pé na academia dando personal, no caso do fitness. Você não aguenta levar 5, 6, 8 aulas particulares de lutas no dia a dia. Aí é natural, você adquire tanto conhecimento prático e agora você vai em busca de algo mais, que é o conhecimento teórico. Aí você vai para a área acadêmica. Você é um catedrático agora, você tem tanto a teoria quanto a prática. Infelizmente hoje se pula o processo, né? E por quê? Hoje, o que vale mais a pena? Só para vocês entenderem o raciocínio de quando eu falei que grande parte dos professores hoje que estão no ensino superior, eles não deram certo na área. O que vale mais a pena hoje para quem se forma? Você se formar, eu estou falando de um cara bom, tá? Se formar, ter um conhecimento técnico, ganhar R$150 a hora de personal, ou você ir para o ensino superior ganhando R$35, R$40 a hora? Percebe onde eu quero chegar? Esse cara que não tem essa habilidade para ter cliente de personal, não tem a parte prática, o que sobra para ele? Vai para a área acadêmica. E aí você tem uma formação deficitária, a gente entra naquele círculo vicioso, né? São pessoas que não têm aí uma habilidade, um conhecimento adequado, formando pessoas que também não vão ter. Eu acho que ficou claro? Ficou bem claro. Ficou bem claro e eu vou dizer para você que se alguém quiser jogar pedra no Alexandre, joga em mim também, porque eu estou 100% de acordo contigo. E como eu vivi isso também, e de uma forma um pouco diferente, mas vivi isso também e vejo isso, vi isso lá atrás e continuo enxergando isso. Né? Porque quando eu comecei a trabalhar não existia o treinamento personalizado. O personal trainer nasceu no Brasil com força, existia aula particular, aquela coisa toda, mas ele veio com força na virada aqui em São Paulo, que foi precursora do personal trainer, na virada de 94 para 95, beleza? Só que eu estou no mercado atuando de meados dos anos 80, né? Então nós na época não tínhamos o personal trainer, né? Então o olhar era diferente. Né? O olhar era muito diferente para a educação física, para as oportunidades, por exemplo, nas academias, nos clubes e nas escolas. Né? Era o que existia. Né? E dentro de cada um você tinha as suas carreiras. Dentro da escola você tinha sua carreira, dentro do clube você tinha a sua carreira, e dentro da academia, que era uma novidade para o mercado na época, você tinha também a sua carreira. Aí nasce a questão do coordenador, né? Que precisava ter nas academias com um porte um pouco maior, uma pessoa que fizesse a coordenação, né? Que hoje isso se desenvolveu demais, cresceu muito. E tinham as pessoas que davam aula nas faculdades. E nessa época que eu estou falando para você, por exemplo, vou dar um exemplo para você.
Quando eu fiz vestibular, muitos anos atrás isso, tinham 6 cursos na Grande São Paulo. 6. E era vestibular de verdade, né? Não. Tinha prova prática. Não, eu fiz, né? Tinha prática. Tinha teoria prática. Sim. Precisava fazer o teste de Cooper, precisava nadar 100 metros, você precisava fazer... Eu fiz tudo isso. Lembra? Basquete. Não, você precisava... Tudo. Tinha salto à distância, salto em altura, tinha chaturran, tinham tantas coisas, teste de habilidade, tinham tantas coisas, de agilidade, né, teste de agilidade. Então tinham tantas coisas, enfim, e eram desclassificatórios, né, para quem não conseguia fazer. Então era um outro mundo, né? Então isso na Grande São Paulo, eu tô trazendo para Grande São Paulo, inclusive tô trazendo aí Mogi, tá? Que lá em Mogi tinham duas. Em Mogi tinham duas, né? Super tradicionais. Super tradicionais. Então tinha a USEC na época, tinha a FEC, a FEFISA, a USP, qual que eu esqueci mais? A FIG já tinha? Já figurava? Tinha a FIG. Eram essas. Eram exatamente, a gente já falou as 6 aqui que tinham. Tinha a FIG, FEFISA, FEC, OSEC, USP, 7. E tinham as 2 de Mogi. Mogi tinham 2. Então eram 7. A UMC, lembra? A UMC e a outra que eu não me lembro, que era um clube, era dentro de um clube muito bacana e tal. Enfim, então eram 7. Rapaz, era muito diferente. O mercado era um ovo, né? Era um ovo. E óbvio que isso cresceu, mas nesse aspecto, né? Nesse aspecto existia, como não existia o personal trainer, a pessoa que entrava para educação física, ela tinha uma pegada diferente, né, Ale? O personal trainer hoje virou o grande chamariz para o volume de pessoas que vêm estudar educação física no mercado. Como se o personal trainer fosse a solução dos problemas. E na verdade não é, porque aí entra no que você falou, né? O quão profundo essas pessoas estão entendendo a educação física com a amplitude que ela tem, não só o treinamento personalizado, que o treinamento personalizado, ele, no seu âmbito completo ou mais complexo, ele é uma forma, uma ocupação dentro da educação física, dentro da profissão, né? Uma ocupação muito importante e relevante quando você enxerga os aspectos biopsicossocioafetivos do ser humano. Agora, o problema é que o reducionismo do personal trainer hoje, olhando as pessoas, simplesmente vou diminuir o tecido adiposo, vou aumentar a massa muscular, pensando somente nesse aspecto, aí você perdeu. Então, aí, em cima de tudo aquilo que você falou, a colocação é, será que esses caras estão saindo desses cursos com um olhar mais sistêmico, olhando o ser humano de forma biopsicossocioafetiva, né, para poder fazer com que eles levem tudo isso para o mercado, para as pessoas? Olha que pergunta fantástica. Eu acredito que não. A gente, assim, a graduação hoje, voltando para a graduação, ela é muito deficitária, né, em muitos aspectos. Primeiro, a licenciatura, infelizmente, está morrendo. Essa é uma experiência que eu estou vivendo hoje, coordenando o curso lá na instituição que eu estou. Hoje, acho que 70% dos alunos que a gente tem, eles são do bacharel. A licenciatura, aos pouquinhos, está morrendo. A escola vem perdendo muito espaço, isso é uma pena. Porque você cria hábitos saudáveis, é lá no começo, é lá atrás, quando você está logo nos primeiros anos da infância. É muito difícil, você sabe disso, mudar um hábito. O que a gente faz no bacharel, em termos de atividade física? A gente tenta enxugar gelo. E aí a gente coloca na pessoa que é só estética. Olha, você me procura, eu sou personal, você vai emagrecer, vai ganhar massa muscular, vai ter o bumbum na nuca. É só você ver as postagens em rede social, né? Pegando o gancho que você está falando. Você vê, às vezes, muitas profissionais, formadores de opinião, falando sobre bunda. A gente se limitou a isso. Eu fui no almoço, tenho muitos amigos médicos, porque eu fiz mestrado, doutorado na área da medicina. Eu sempre trabalhei muito com médico. E a gente estava almoçando, aí uma médica vira para mim e fala assim, então você é da educação física? No almoço. Eu falei, sou. Eu falei, é verdade que vocês vão para a internet para discutir bunda? Aí ficou aquele silêncio no almoço, todo mundo me olhando. Porque ela falou alto, né? Bunda! Aí eu falei, Ela falou, puxa, mas educação física é tão mais do que isso.
Pois é. Aí ela usou esse termo. Você não acha que é muito reducionista o que vocês fazem? Isso aí. Porque vocês têm saúde, têm qualidade de vida, vocês aumentam a expectativa de vida e não custa nada. Então perdeu-se, né, esse que é o core, né? Perdeu-se o nosso núcleo da coisa. E aí isso me deixa muito triste. Então, seguindo o gancho que você está falando, a educação física é muito mais. A educação física ela pode ser muito mais. Mas a gente fica naquilo, né? De estética. E aí entra, né, em cima disso que eu coloquei, que você trouxe muito bem, o quanto esses profissionais que você citou antes, da qual eu concordo, tá? As pessoas não têm a combinação de habilidades teóricas com práticas, que eu acho que isso para mim é o grande boom. Eu, quando eu fui para o mundo acadêmico, para fazer mestrado, para ensinar, inclusive, na universidade, eu fui com a seguinte intenção: eu quero sim ser professor universitário, mas metade do meu dia, porque a outra metade do meu dia eu quero estar na ponta atendendo pessoas, entregando aquilo que eu estudo, né? Literalmente eu ficava as manhãs todas na universidade e à tarde e à noite o tempo inteiro em contato, aplicando na prática aquilo que eu estudava, que eu aprendia, que eu desenvolvia na universidade. Eu à tarde estava com um grupo de pessoas gigantesco, porque a gente podia entregar aquilo. Uhum. E a combinação disso era o que fazia sentido, o que sempre fez sentido para mim. Existem pessoas que só ficam no mundo acadêmico, a qual eu entendo e que eu respeito, e aquelas pessoas que só ficam no mundo prático, o qual eu respeito. Só que se não tiver uma série de pessoas, e eu queria ter feito parte disso, eu fiz parte disso por alguns anos, né, que ficam e que dividem seu tempo combinando isso para poderem trazer o conhecimento, a ciência para o mundo prático e levar para o mundo da ciência realmente a expectativa e as necessidades reais na ponta do que as pessoas precisam. Eu não consigo ver sentido nisso se eu não pudesse fazer isso, né? E eu sempre tive muita facilidade de trazer isso para o mercado de trabalho, ou seja, os ambientes do mercado de trabalho ao qual eu transitei sempre aceitavam muito essas colocações acadêmicas, ou esse tempo no mundo acadêmico. Só que o mundo acadêmico não estava tão de portas abertas para receber um profissional que estava meio período no mundo prático. Uhum. Eles queriam que você ficasse só lá por uma razão muito clara. Não, você tem que se dedicar mais. A pergunta que eu faço é: será que esses caras que comandavam essas universidades todas, ou ainda comandam... Ainda é assim. Eles não querem que você esteja lá porque você vai pensar diferente deles? E vai pensar diferente deles porque você tem acesso a uma informação muito mais rapidamente? E eu digo para você, né, eu vejo assim que a capacitação universitária, quando tem pessoas como você que tem uma visão prática do mundo do exercício físico, e é muito importante isso, é aqui que você desenvolve os melhores caras. É aqui que você desenvolve os melhores profissionais que vão para o mercado. Então, será que isso também não tem a ver com eu me fecho no mundo científico, eu me fecho no mundo acadêmico, ou eu aqui nesse mundo prático não dou espaço, né, para entrar no mundo acadêmico? Eu acho que esses mundos, se eles não conversarem, se eles não entrarem num acordo, cara, a gente cria Frankensteins, né? E a gente não cria, na verdade, um profissional que seja apto a isso. Não, você tocou num ponto fantástico, Fábio. Deixa eu só fazer aqui algumas colocações em cima do que você falou, que a visão é perfeita, né? Hoje, quais são as áreas que estão bombando na educação física? Só para pensar. Biomecânica, reabilitação e a estética sempre. Mas por que biomecânica e reabilitação ganharam muito espaço? Porque hoje você tem profissionais dessas áreas que conseguem transportar a teoria para a prática. É por isso que a coisa está dando certo. Né? Você pega, por exemplo, alguns profissionais, aí eu vou citar alguns nomes sendo injusto com outros. Você tem Gustavo Zorzi, você tem André Albuquerque, você tem o Júlio Serrão, que fantástico, também tem essa visão, né, de teoria e prática, que pegam a biomecânica, mastigam e deixam fácil para a pessoa entender. Exatamente. E vão ganhando espaço. Hoje você tem pós-graduação de biomecânica, é a primeira turma a fechar. Você tem hoje curso de extensão de biomecânica e reabilitação de lesão bombando.
porque as pessoas começam a entender uma coisa que era difícil antes. Então, essa é a parte, né? Esse meio termo da teoria com a prática, ele é fantástico, porque facilita a vida de todo mundo. E hoje, a gente precisa começar a entender, em cima do que a gente está discutindo, né, que educação física não é só estética, que antes de você entender de método de treino, você precisa entender de pessoas. Porque o que a gente vem fazendo até agora, as discussões que a gente tem hoje, não eram discussões que a gente tinha há 20 anos atrás, e nada mudou. Você pega qual que é o percentual de pessoas que hoje frequentam a academia? 5%. Então alguma coisa de errado não está certo. Né? Fazer exercício é bom? Não é. Fazer exercício faz bem. É diferente de ser bom. Se fosse bom, todo mundo fazia. Você não tinha aí mais 60% da população brasileira com sobrepeso e obesidade. Você não tinha, daqui a 20 anos, mais de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas morrendo por causa do sedentarismo. Né? Que isso vai acontecer se as pessoas não se mexerem. Então veja, hoje a gente precisa entender, a pessoa tem que vir na frente do método. Treinar hoje é muito chato, é ruim treinar, a pessoa sai com dor muscular, é trabalhoso ter que ir do trabalho ou do sofá para ir treinar na academia. Pouca gente se dispõe a isso. Por quê? Porque as estratégias que a gente usa hoje de atender o cliente, de experiência, elas são muito ruins. Então o cliente ele acaba anotando aquilo no cérebro, né, o exercício, como experiência negativa, desprazerosa. Ele não procura mais. Só para a gente ter uma ideia, né, uma pessoa com sobrepeso ou obesa que procura academia, que quer mudar a vida, ele tenta pelo menos 7 vezes durante a vida fazer isso. Você fala, 7 vezes é pouco. Não, não é, porque às vezes tem espaçamento de alguns anos entre uma tentativa e outra. E toda vez que entra é a mesma coisa. O exercício é desprazeroso, é ruim, eu tenho dor muscular, eu não me sinto bem no ambiente de academia, o treino é monótono, é muito tempo que eu fico na academia. E aí a pessoa ela começa a largar o exercício. Então, onde que eu quero chegar nessa discussão que a gente está tendo? A gente precisa entender que eu preciso entender de pessoas primeiro para depois aplicar a parte técnica. E como é que eu faço isso? Juntando a teoria com a prática. Ô Ale, a gente está entrando no final do nosso papo aqui. Você falou um negócio que eu acho fundamental, cara. Eu acho que como é que você enxerga a democratização assim dos tipos de exercício, dos tipos de prática? Porque o que eu vejo é assim, vou dar um exemplo bem simples. Lá nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a atuar, as academias especificamente eram modalidades básicas, tradicionais. Você tinha musculação num único, uma modelagem, algumas coletivas, poucas aulas de coletiva, né? A ginástica localizada, as aulas de aeróbica e as aulas de alongamento. Não tinha nada mais do que isso, né? E você tinha a natação, né? Normalmente as academias tradicionais tinham basicamente a musculação, as aulas de ginástica, que a gente nem chamava de coletivas na época, hoje se chama de coletivas, e a piscina. E a gente enxergava que tinha muita gente que não ia para essas academias porque elas não gostavam desse modelo. E o mercado hoje ele vem criando cada vez mais, né, muitas opções de práticas de exercício absolutamente diferentes, variadas. Então, assim, as academias se transformaram em modelos variados, criaram-se estúdios nichados, né, com programas de exercício absolutamente variados. Então hoje, essas opções, essas formas distintas de exercício, sejam elas nas modalidades, sejam elas nas academias ou nas estruturas físicas, ou no tamanho da grandeza para uma menor, isso tudo, essa variedade trouxe cada vez mais gente. Porque o cara que não gosta disso, gosta daquilo. O cara que não se sente bem aqui, gosta daqui. Então, esses nichos oportunizaram as pessoas a serem mais ativos, digamos assim. Isso vai crescer cada vez mais, né? Então, as pessoas que estão treinando em casa, que estão treinando no seu condomínio, que estão treinando no parque, ou seja, essas opções estão crescendo, estão se tornando cada vez maiores. Como é que você enxerga isso? O que você vê de grande tendência ou de mercado, visto que você tem experiência, por exemplo, com a eletroestimulação? Como é que você enxerga essas opções variadas? Eu enxergo com bons olhos, né? Mas antes só um adendo, né?
O que me deixa muito triste hoje com alguns profissionais, você até citou isso no começo do nosso bate-papo aqui, é assim, toda vez que existe uma nova tecnologia chegando no mercado ou um novo método de treino, o que nós, de forma geral, profissionais de educação física, fazemos? Opção A gente vai estudar, praticar e se inteirar para ter uma opinião robusta sobre, ou vai falar mal? Opção B. Opção B. A maioria fala mal. E assim, eu passo isso com eletroestimulação. Isso daí não funciona, isso daí é choquinho, isso daí é porcaria, isso não funciona. E, na verdade, não é assim. Hoje você tem estudos, inclusive revisões temáticas e meta-análises, que mostram que, dependendo da população, a eletroestimulação oferece os mesmos resultados em ganho de capacidade funcional e força do que métodos tradicionais de treinamento de força na sala de musculação. Então, primeiro, precisa mudar a mentalidade do profissional. Antes de você falar mal de alguma coisa, você precisa estudar. Você precisa se inteirar para depois ter opinião. Aí, de repente, vem um influenciador que fala assim, isso daí é ruim. Aí todo mundo segue aquele influenciador sem sequer ter feito um treino de eletroestimulação, por exemplo. E aqui eu estou dando o exemplo da eletroestimulação porque é com que eu trabalho, né? Sim. Lá na TechFit. Mas veja, é preciso mudar essa cultura. Porque quando a gente domina só um método de treinamento, a gente se torna um profissional limitado. Só para você ter ideia de alguns números, eu estava lendo aquela análise setorial da fitness que chegou, e me corrija se eu estiver errado, tá? 77% dos entrevistados praticavam exercício. Só que desses 77%, só 30% treinavam em academia. E o resto? Onde treina? Sim. Percebe? Sim. Então, eles treinam ao ar livre, eles trabalham com métodos alternativos de treinamento, treinamento funcional, treinamento usando o peso do corpo. Então, você tem essas áreas crescendo. Porque, veja, você tocou na ferida, né? Se eu não gosto da musculação tradicional, que os números já provam que pouca gente gosta da musculação tradicional. E, de novo, aqui eu sou um entusiasta do treinamento de força. Eu acho que nada vai substituir o agachamento, o supino e uma remada. Não vai. A força é a capacidade física mais importante que a gente tem que ser estimulada a vida toda. Mas e se eu não gosto de fazer o agachamento? E se eu não gosto de chegar na academia e não me sentir bem no ambiente? Eu não tenho direito, então, de buscar uma academia boutique que oferece uma modalidade específica que eu gosto, um spinning, por exemplo, ou uma eletroestimulação, Sim. ou um estudo de treinamento funcional. Lá na TechFit, pegando o exemplo, a gente tem um índice de satisfação do cliente que é acima dos 90%. Por quê? O treino é rápido, o treino é joint friendly, né? Para quem tem problema articular, é fantástico. Quando eu falo que o treino é rápido, ele leva 20 minutos. E lá você tem um professor para no máximo 2 clientes. Então é um serviço personalizado. O banheiro é para uma pessoa só. Então a pessoa tem shampoo, tem sabonete, ela chega, pode ter a própria toalha se ela quiser, ou ela pode pegar a toalha de lá, que tem a toalha, ela toma banho, ou seja, em meia hora ela está pegando de volta a chave com o manobrista para ir embora. Então veja, será que não é isso que as pessoas buscam? Um atendimento mais individualizado? Um atendimento mais em cima, fora daquela muvuca que é hoje uma academia tradicional? E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que dar ênfase a uma coisa e esquecer a outra, as duas coisas se completam. Tem muita gente, por exemplo, eu amo academia tradicional. Eu adoro chegar na esteira, fazer esteira, revezar no supino. Eu gosto. Quando ele está suado, não. Mas é gostoso, é legal. Mas tem gente que não gosta, a gente precisa começar a entender. Vou repetir, para a gente encerrar aqui a minha linha de raciocínio. Hoje o profissional que só domina uma ferramenta de trabalho, ele vai ter problema. Haja vista a pandemia. Aqueles profissionais que só trabalhavam em academia, que não trabalharam com online, eles tiveram que fazer o Uber. Eu tenho diversos relatos de profissional que não se adaptou ao online, ou com o treinamento usando o peso do corpo, o treinamento funcional, e teve que fazer o Uber. E mesmo assim a gente não aprendeu ainda com algumas lições que a vida nos dá. A gente precisa mudar a mentalidade. Por quê? O pessoal fala assim, quais são as tendências do fitness? O uso de novas tecnologias é uma das principais tendências. A pessoa fala, tendência não é evidência. Mas se você não segue tendência, filho, você não paga boleto. Porque quem determina a tendência é o mercado. E o mercado é o seu cliente. Eu vou dar um passo para trás nisso que você está falando. E vou dar um passo para trás que é o seguinte. Olhando a saúde pública, olhando sob a ótica de saúde pública, a gente sabe da importância das pessoas fazerem movimento. Das pessoas estarem ativas fisicamente, independente do método, independente da metodologia. Quantas pessoas, como eu falei, não se enquadram numa modalidade e vão para outra? Então eu acho que quando a gente compara
e aí eu vou assim, cada um tem todo o direito, né, democrático de escolher as suas preferências. Sim. Né? Eu também, para mim, eu resolvo minha vida na sala de musculação, fazendo terra, agachamento, supino, remada e tá bom demais já, entendeu? E entendo isso como, para mim, a melhor coisa, porque eu gosto, porque eu tenho prazer, porque eu tô acostumado e N razões. Né? Mas, ao mesmo tempo, quantas pessoas vão preferir uma outra forma? Né? Tem pessoas que se mantêm ativos fisicamente buscando as modalidades da moda. E eles falam assim, você vai criticar esse cara? Não, porque ele está ativo. Ele segue ativo. Ah, mas ele está procurando as modalidades da moda. Deixa ele procurar as modalidades da moda, mas se está fazendo bem para ele, a condição cardiovascular dele, os níveis de resistência e força muscular, fisiologicamente ele está tendo benefício, eu acho que isso é muito positivo para ele. Né? Porque quando a gente começa a traçar comparativos, se uma modalidade é melhor do que outra, isso é um detalhe importante, eu acho que tudo bem, é importante, mas tem que dar um passo para trás e falar o seguinte, o nosso problema é colocar muita gente para dentro do mundo da atividade física, para dentro de uma vida mais saudável. Então, se a gente tivesse com 95% da população ativa, eu acho que a gente poderia entrar nesse grau um pouco mais profundo de criticar ou mostrar o que é melhor. Sim. Mas eu acho que a gente está ainda num passo muito inicial sob a ótica de cuidar um pouco mais da saúde pública e trazer as pessoas para dentro de uma série de modalidades que estão aí. E elas, se elas estão aí, elas têm procura. Se elas estão vivas, elas têm procura. É sinal que elas estão fazendo um bem para muita gente. Né? Então eu vejo isso de forma muito positiva. Quanto mais modalidades, quanto mais opções atraírem pessoas para o mundo da vida ativa, melhor. Né? Eu acho que isso é um serviço de utilidade pública muito importante. Né? Eu acho que o primeiro papel do profissional de educação física é, nas rodinhas de família, nas festas familiares, nós, né, estimularmos as pessoas a fazerem atividade física, em primeiro lugar. Depois, qual? E qual? Cara, é complicado, porque cada um vai ter um prazer maior numa do que em outra, isso eu não tenho dúvida. E tem um detalhe, Ale. O processo de aderência se dá pelo prazer da prática inicialmente. Porque a partir do momento que você vai fazer uma coisa que é ideal para você, mas não é uma coisa que te dá prazer e que não te atrai, você não vai permanecer. Então, assim, muitas vezes as pessoas fazem críticas olhando simplesmente por uma visão muito, muito pequena, muito restrita. Entendeu? Então, o que importa hoje é trazer a pessoa para o dentro. Você sabe que, concluindo aqui, né, já falei bastante aqui, mas assim, no mundo das academias, lá atrás a gente fazia uma avaliação física absolutamente tecnicista e excludente. Porque o cara vinha, fazia uma avaliação física, vou resumir aqui, né, e ele saía com um programa de exercício e nunca o avaliador, lá atrás, perguntava para ele o que você gosta. Você quer experimentar algo? A gente falava para ele só o que ele precisa. Eu entendo isso e concordo até. Só que, cara, ele vai permanecer praticando uma coisa que ele não tem prazer só porque ele precisa. Então eu preciso inicialmente interpretar o que ele gosta para eu poder trazer ele para dentro desse ambiente, para ele se adaptar nesse ambiente, para ele desenvolver prazer nesse ambiente, pelo prazer, para depois eu ir gradativamente levando ele para um mundo ideal. E se eu conseguir fazer essa transição, eu estou fazendo um golaço. O problema é que essa transição, ninguém está nem aí, na maioria das vezes. Então, como as pessoas não dão bola para essa transição, a gente tem uma alta evasão de alunos. Uma alta evasão de alunos, porque eu estou sempre pensando no ideal antes de pensar no prazer. Uhum. E o prazer pela prática é determinante para que ele permaneça praticando. É óbvio, é óbvio. Tem até um livro muito bom, que eu li, que escreveram, que fala de aderência, né? Precisa de pelo menos 6 meses, né? Para você ter aderência, né? Esse é o caminho, esse é o desafio. A chance hoje de uma pessoa desistir, né, do pior... O que é o pior perfil hoje que a gente tem? Um indivíduo jovem, abaixo dos 35 anos,
com sobrepeso que busca a academia só por estética, foco na hipertrofia. Qual que é a chance desse indivíduo desistir nos 4 primeiros meses da academia? 88%. Sim, é alto. É muito alto. Por quê? Porque a gente não pensa no prazer. A gente não quer dar autonomia para o cliente. A gente não pergunta para ele o que você gosta de fazer. Isso é um problema. Então o exercício tem que ser uma experiência, né? Por que a pessoa mesmo tendo Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, por que ela ainda vai ao cinema com a família? Porque a experiência é a pipoca, é a poltrona, é o cheiro, é estar lá com a pessoa que você gosta. Então eu não quero saber, no caso do Disney lá, se daqui a um mês o filme dos Vingadores vai estar disponível no meu sofá. Eu quero ir pro cinema com meu filho. Ele colocou o óculos 3D e fala, uau! E aí a gente precisa começar a transportar isso para exercício. A pessoa tem que ter prazer, tesão de ir treinar, tem que ser uma experiência legal. E aí quando vem uma nova tecnologia, como é o caso da eletroestimulação que você citou, e não só eletro, né, outras várias tecnologias, o profissional fala mal, fala, não serve para nada, é uma porcaria. A gente está longe ainda do ideal. Eu acho que a gente tem muito para aprender. Muito para aprender. E o que eu vou falar para você uma coisa, acho que a gente precisa cada vez mais de humildade. O mercado precisa de muita humildade, precisa baixar a bola, porque a gente está falando, está bradando aos 4 cantos o que é bom, o que não é isso, o que não é aquilo, metendo pau em colega, inclusive. Mas, na minha visão, o que a gente precisa é baixar a bola, aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre aquilo que a gente critica. Você falou uma coisa no começo que eu concordo muito. As pessoas criticam as coisas muitas vezes sem conhecer, né? Com muito pouco conhecimento. E principalmente sem vivenciar aquilo, né? Então, se você não vivencia aquilo, você tem pouco substrato para poder avaliar, tanto para o bom quanto para o mal, né? Então tem que tomar cuidado. Eu acho que o mercado nosso, que ele precisa para poder ganhar mais credibilidade, inclusive com nossos pares médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, outros pares, parceiros da educação, parceiros da área da saúde, a gente precisa aprender muita coisa. A gente precisa vestir muito o chinelo, as sandálias da humildade, né? Sim. Para poder evoluir. Porque se a gente tivesse hoje com 80%, 90% da população fazendo atividade física, se a nossa educação física fosse competente, a gente teria muito mais gente aderida à prática de exercício. Então a gente não está conseguindo por esse método. Então a gente tem que ser um pouco mais humilde para poder avançar nisso. Eu concordo. A gente primeiro precisa focar no que é importante. Fazer as pessoas praticarem exercício. O exercício ele tem que fazer bem e ser bom. A gente só se preocupa em fazer bem. Ele não é bom. Tem que mudar. E antes do exercício, né, Ale, que é o sistematizado, as pessoas serem mais ativas de forma geral, né? Porque a vida ativa já leva você a ter uma vida mais longeva, uma qualidade e uma quantidade diferente. E a gente não está nem promovendo a atividade física, quiçá o exercício físico. É isso. Esse é um grande problema. Mudar hábito é difícil e a gente está fazendo isso muito mal. Que mensagem você deixa para os nossos profissionais de educação física e para os nossos estudantes de educação física brasileiros? Então, vamos lá. Vou começar de trás para frente, pode ser? O que você quiser. Estudante, crie um plano de carreira. Pensa onde você quer estar daqui a 10 anos. Não perca oportunidades, você que é estudante. Se eu pudesse voltar lá atrás, o que eu faria? Eu teria começado a estudar inglês mais cedo, porque é a língua da ciência, e onde você for e falar inglês, você não tem barreira, Você pode ir para qualquer lugar do mundo que alguém vai falar inglês, né? Então, estuda inglês. E outra coisa, trata todo mundo bem, porque a educação física é pequenininha, você nunca sabe quando você vai precisar de alguém que você tratou mal. Então, seja gentil com as pessoas, seja educado, trate as pessoas bem. E de novo, né, para a gente fechar, não perca uma oportunidade sequer, porque a educação física, ela tem condições de dar uma vida boa, você só precisa se planejar para isso. Agora, para os profissionais, tenham humildade, vamos respeitar os colegas, né? Às vezes eu vejo muita gente, até a polêmica que gera essas semanas, fazendo reacts, expondo outros colegas em vídeo, isso é péssimo. Isso não quer dizer que você não tenha direito, né, de elucidar, esclarecer a população. Isso é uma coisa, isso pode ser feito com elegância, com ética, sem expor ninguém, ok?
ok? Então, seja profissional, seja ético, pense nas suas atitudes, abra a cabeça para estratégias, métodos e novas tecnologias que vêm chegando no mercado. Se você não ficar ligeiro, você vai ficar para trás. E hoje a gente tem que entender, a tecnologia, ela vai andar mão a mão com a educação física, porque a tecnologia, ela facilita a vida das pessoas, ela não dificulta. Então começa a olhar para frente, não para trás. É isso. Muito bom, Ale. Sensacional. Belo papo, hein? Foi legal. Muito bom. Só faltou o vinho. Só faltou o vinho. Da próxima vez a gente traz. Combinado. Eu Tá trago bom? também. Então tá bom. Então você traz uma, eu trago outra. A gente vai falar 5 horas aqui. Vai começar bem e vai terminar melhor ainda. Eu não tenho problema com isso. Então tá bom. Abração, gente. Obrigado, Valeu. Fábio. Muito bom. Obrigado, Show de bola. obrigado.